CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, quarta-feira, dia 25, vamos realizar, agora na parte da tarde, mais uma reunião pública, quando já realizamos também, hoje às 10 horas da manhã, e realizaremos também às 19 horas. Conjuntamente à reunião pública, nós estamos realizando também o passe de cura. Temos alguns avisos, entre eles que na quinta-feira, dia 2 de novembro, portanto, finados, nós vamos realizar uma reunião às 15 horas. Estão todos convidados. No dia 12 de novembro, nós estaremos realizando também o 4º Encontro Espírita de Jesus, o papel de Jesus na Terra. Vai ser imperdível, né? Tem o seu início às 9 horas, findando às 12 horas. Pedimos que as pessoas possam chegar às 8 horas, porque, com certeza, e por ser imperdível, nós teremos uma fila de pessoas para assistir. Então, para não se perder o lugar, cheguem cedo, cheguem às 8 horas. Nós temos também, na livraria, nós estamos já com as sacolinhas, né, de Natal, para quem puder apadrinhar uma criança, né, já que nós já estamos tão próximos do Natal, e para nós que temos a possibilidade de realizarmos em nossas residências, né, junto com os nossos familiares, essa data festiva, tem muitas famílias que não têm essa condição e muitas crianças gostariam muito de poder ver também e receber do Papai Noel o seu presentinho. Então, que possamos ser esse Papai Noel que essas crianças carentes não conseguem ter. Após a reunião pública, na livraria, as sacolinhas estão lá, são coisas simples, com certeza absoluta, não fará falta àqueles que têm condição de poder apadrinhar e presenteá-las. A nossa casa tem estudo segunda, terça, quarta pela manhã. Quarta-feira nós temos as reuniões públicas e os passes de cura. Temos o estudo na quinta-feira, reservado apenas sexta-feira para o trabalho interno. No sábado nós temos a reunião pública às 10 e às 17 horas. E no domingo nós temos também estudo, o que significa que esta casa ela funciona 365 dias ao ano. Ela não fecha como nunca fechou, nem na pandemia. Então, independente ao tempo que esteja sendo feito, se chove, se faz frio, se faz calor, não deixem de vir, porque a partir do momento em que se entra nesta casa, o frio fica lá fora, o calor também, porque aqui vai ser abastecido por amor, por essa espiritualidade amiga que se faz presente 365 dias. Então, venham assistir às reuniões públicas, venham assistir os cursos, porque estar presente é sempre muito melhor do que através da rede social. Evidente que aqueles que verdadeiramente não podem,
Se puder, acompanhe pela rede social. Tá? O nosso estudo hoje vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 1 e 2. A abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 138. Quem nos dará o imenso prazer da palestra é o nosso querido irmão Alcides, que seja sempre muito bem-vindo e que possa continuar atendendo às nossas solicitações, porque ouvir a sua palestra é sair daqui, como se diz, com a alma lavada, né? E no momento do passe, quem vai fazer a sustentação, nosso querido irmão o Léo, trabalhador da casa, incansável, e que vai também nos trazer o conforto na hora do passe. Nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 138, que fala sobre pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo, 1 Coríntios 3 e 6. A igreja do Coríntio estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Porque pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho por intermédio desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade, sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças. O serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho, confinado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Querido Mestre Jesus, agradecidos já somos por estarmos nesta casa de amor, por Ti amparado e abençoado pelo Pai, amparado e protegido por essa espiritualidade que tem como dirigente espiritual Altivo Panfiro. E com toda a sua falange de espíritos que sustentam em amor esta casa. Nos sentindo harmonizados, pedimos, Mestre Jesus, a sua permissão
mas, acima de tudo, a permissão ao Pai para iniciarmos a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Como o tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, eu vou fazer a leitura do item 1 e o primeiro parágrafo do item 2. Sedes perfeitos, caracteres da perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa havereis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem isso? Sede, pois, vós, outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 44, 46 a 48. No segundo item, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. Que Jesus lhe abençoe. Vamos até às boa tarde a todos. 3h50. É sempre uma alegria poder estar aqui, recebendo de todos vocês o carinho que nos irmana, que nos une, para que a gente possa sair daqui mais alegres, mais felizes, mais certos e convictos de que é possível vencer as limitações que nos são inerentes, para a gente possa se tornar melhor a todo momento. O nosso estudo de hoje pode ser aberto com duas perguntas. 1, por que vivemos? 2, para que vivemos? Quando a gente saiu de casa para vir para cá, por que viemos aqui? Para que viemos aqui? Então, quando a gente perde esse parâmetro da causa e da meta, a gente fica perdido, desorientado. Às vezes você sai de casa para ir ao shopping. Para que você vai ao shopping? Por que você se preparou para ir ao shopping? Então, tudo em nossas vidas tem uma motivação, uma causa, que visa uma meta. Então, quando eu digo por que eu vivo, qual é a causa da vida? O que deu origem à vida? Todos nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado, o Espírito respondeu que para compreendermos a razão de nossas vidas, bastávamos lembrar que tudo é uma relação de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Então, se a gente parar para pensar, puxa vida, Sócrates, o pai da filosofia, todo mundo reconhece o talento de Sócrates. Quando você olha para a ciência, o nosso irmão falou na perfeição relativa. Aí você lembra da teoria da relatividade e todo mundo se admira da capacidade do brilhantismo de Albert Einstein.
Quando você vai para o campo da música e ouve, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi, você fica encantado. Mas quando você vai para o campo da literatura, todo mundo se encanta com o texto de Machado de Assis, com as poesias de Carlos Drummond de Andrade, e por aí vai. Aí vem a pergunta, se esses homens são tão talentosos, por que Deus deu tanto talento para eles e nenhum para a gente? Configuraria uma injustiça. Ora, por que Deus fez Sócrates talentoso e fez o Alcides? Se a gente parar para pensar no porquê e para quê da vida, a gente começa a enxergar. Enxergar o quê? Sem a compreensão, a aceitação da realidade espiritual da vida. Quem somos nós? Espíritos imortais em franca evolução. Seu Alcides, como saber que eu sou um espírito imortal? Tem um dom, tem um talento que mostra claramente a nossa origem espiritual, a mediunidade. Mal compreendida e, portanto, mal praticada, a mediunidade desvirtuada dos seus sublimes objetivos gerou fanatismos, distorções, aberrações. Porém, quando a gente olha para a mediunidade de Chico Xavier, aí a coisa muda. E foi através da mediunidade que os espíritos disseram: nós somos espíritos. Nós somos seres humanos desvestidos do corpo físico. E desde que o mundo é mundo, a mediunidade está presente no homem. Por quê? Não existe mediunidade sem pensamento e sem sentimento. Alguém pode viver sem pensar e sem sentir? A gradação do pensamento e do sentimento são proporcionais ao estado evolutivo. Ora, se nós somos espíritos em franca evolução, então os talentos de Sócrates, Vivaldi, Einstein e todos os grandes líderes da humanidade foram conquistas realizadas em sucessivas encarnações. Eles passaram por tudo aquilo que nós estamos passando hoje. E por isso nós evoluiremos e chegaremos a uma condição tal que seremos chamados, reconhecidos, identificados como espíritos puros. Espíritos puros são aqueles que só em condições excepcionais vão encarnar. Então, veja bem, a inteligência, o talento de tantas e tantas pessoas que passaram pela Terra atestaram o quê? O grau evolutivo que essas pessoas conquistaram. Se nós olharmos para nós mesmos hoje, nós somos as mesmas pessoas de há 10 anos. Alguma coisa mudou na gente, não mudou? Em outras épocas, numa quarta-feira como essa, a esta hora nós estaríamos aqui. Teríamos outros interesses. Então, a gente já começa a perceber que já há dentro de nós uma transformação. Uma transformação na medida em que, numa quarta-feira, numa tarde como essa, a gente vem para a casa espírita estudar. Em outras épocas, a esta hora, nós estaríamos em outros lugares discutindo o jogo do Flamengo de logo mais. Mas hoje o nosso foco, a nossa meta, começou a mudar. Começou a mudar por quê? Porque dentro de cada um de nós bateu uma insatisfação. Uma insatisfação com aquilo que nós fazíamos e vivíamos num determinado período. E se a lei da vida é evolução, quando Lavoisier diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, de que ele está falando? Evolução.
Quando se fala em alquimia, a alquimia que dá origem à química, na verdade, ela tem um simbolismo. A transformação de cada um de nós. E ao evoluirmos, ao alcançarmos um padrão cada vez melhor de entendimento e vivência da vida, nós estaremos realizando a nossa alquimia interior. E aquele ouro, que era a meta de transformar todos os metais em ouros, o que vai simbolizar? Ouro era símbolo da riqueza, que nós teremos alcançado as riquezas, isto é, os valores espirituais. E ao alcançarmos esses valores espirituais, chegaríamos à perfeição factível a qualquer ser humano. Então, ninguém aprende nada se não houver uma referência. Para tudo na vida, nós precisamos de uma referência. Quando você caminha no escuro, você fica desorientado. Por que você fica desorientado? Porque você perdeu a referência. Então, tudo na vida, nós precisamos de um padrão de referência. Ora, se nós observarmos, Bezerra de Menezes é mais evoluído do que a gente? É ou não? É. Ele é perfeito? Jesus é mais evoluído que Bezerra de Menezes? É. Mas preste bem atenção. Quando Jesus diz, sede perfeito, como vosso Pai é perfeito, o que ele está simbolizando? Que perfeição absoluta, só Deus é perfeito. Porque ele poderia dizer, ele, Jesus, diante de Deus, ele é perfeito? Não. Embora seja muito evoluído. Então a gente observa que só existe um ser perfeito, que é Deus. Por isso que ele diz, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. E para atingir essa perfeição, qual é o caminho a seguir? Estudar e praticar os ensinamentos de Jesus. Mas, seu Alcides, isso para nós cristãos. E se eu não for cristão? Joana de Ângeles, nesse belíssimo livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, diz o seguinte: Krishna propôs ao discípulo Arjuna lutar contra os kurus, que são os vícios, utilizando-se da sua posição na casta Pandava, portadora de virtudes, e, não obstante, os primeiros fossem mais numerosos, os vícios. Os últimos poderiam vencê-los com empenho. O que ele está dizendo? A mesma coisa que Jesus ensinou. Porque vocês vejam bem, a verdade é universal. Vale para qualquer tempo. Krishna, Moisés, Buda, o que eles ensinaram em todos os tempos foi tudo que Jesus ensinou, embora usando uma metodologia diferente. Se Moisés apresenta a lei, Jesus apresenta o amor. Qual é a diferença? Existe um ditado em latim que dizia dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. A lei é dura, inflexível. O amor é brando, suave. O amor abre as portas para superação do erro. Se a lei pune, o amor convida à reparação. E para nós todos, a reparação dos enganos, dos equívocos praticados, chama-se o quê? Prova e expiação. Então, as provas e expiações são o testemunho do amor divino a nos convidar a reparar os enganos do passado, superando o orgulho, a vaidade, o egoísmo.
lá no Livro dos Espíritos, os espíritos disseram a Kardec que o tripé de nossa infelicidade, orgulho, vaidade, egoísmo. E para isso, através das provas e expiações, eu tenho que aprender a ser humilde, vencer o orgulho. Por isso que a prece de Francisco de Assis cabe toda no estudo de hoje. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Quando é que eu vou ter paz? Quando eu atingir a perfeição relativa a que eu estou destinado. Onde houver ódio que eu leve, o amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão. Então, quando eu começar a fazer essas coisas, transformar a minha realidade interior na alquimia mental, transformando o orgulho, a vaidade, o egoísmo em virtudes e talentos que expressem o divino que está em mim, eu teria alcançado a perfeição. Nós todos observamos uma coisa. Buda era um. O ensino de Buda, o caminho óctuplo, era um. Quantas escolas budistas existem? Várias. Por quê? Cada um faz uma interpretação dentro do relativo. Quantas religiões cristãs você conhece? Muitas. Interpretação, opinião, ponto de vista. A opinião e o ponto de vista são apenas a nossa maneira de ler a vida, não a verdade. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós teremos atingido a perfeição. E quem é a grande verdade do universo? Deus. Quando eu despertar o Cristo em mim, aí eu conhecerei a Deus, a verdade. E a verdade do divino em nós é o amor. Em sã consciência, quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado? Joana de Ângeles, Joaninha. Joaninha, olha o que ela nos ensina. O amor ao próximo, recomendado, pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Pelo seu significado profundo, é um amor diferenciado daquele que deve ser oferecido ao inimigo, a quem se fez ofensor, projetando sua imagem controvertida e detestada por si mesmo naquele que se lhe torna vítima. Mahatma Gandhi, quando leva o tiro, que vai lhe tirar a vida física, alguém pergunta a ele, Mahatma significa grande alma. Mahatma, você perdoa? E Mahatma Gandhi diz, não. O que, Mahatma? Você não perdoa? Não, ele não me ofendeu. Reparem que Jesus também diz a mesma coisa. Na hora da crucificação, Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Reparem que quando nós tornarmos-nos evoluídos a ponto de atingirmos a perfeição relativa, nenhuma ofensa, nenhuma mágoa, nenhum rancor, ressentimento, tristeza, melancolia estarão dentro de nós. Aí nós teremos a paz que Francisco de Assis diz na sua oração. Essa é a perfeição relativa. Porque se nós atentarmos bem, se houvesse mais amor no mundo, o mundo seria o que é? Olha o conflito lá, né? Olha o conflito aqui.
Isso tudo atesta o quê? O desamor. A impiedade que ainda nos dominam. Quando alguém diz que lá em Israel é a terra santa, gente, toda a terra é santa, porque é a criação de Deus. Esta casa é santa. Se nós, nesta casa, ela será santa, se nós soubermos conviver em paz e harmonia, nos amando, nos unindo, ajudando um ao outro a superar as suas deficiências e suas fraquezas. Mas também estaremos profanando esta casa se alimentarmos a fofoca, a discussão, o bate-boca. Então vocês estão vendo que todo lugar é santo onde há amor. Porque onde há amor desinteressado, o divino se manifesta pleno em cada pessoa. Porque quando diz, fulano foi canonizado, fulano tornou-se santo, é pretensão. Porque se a gente observar na história da humanidade, muitos padres da Inquisição, e que foram canonizados, santificados, não serviram a Deus. É diferente. Servir a Deus é uma coisa. Servir a uma religião pode não ser a mesma coisa. Eu posso usar o nome de Deus para semear a fofoca, a discórdia, a desunião. Olha lá, na Terra Santa, todo mundo brigando. Isso, Deus não tem nada com aquilo ali. Aquilo ali é estupidez da humanidade. E o orgulho, a vaidade e o egoísmo são coisas externas ou internas? Internas. Se são coisas internas, a felicidade que todos nós queremos pode ser alcançada como? Quando nós mudarmos internamente. Não é a minha mulher que me faz mal. É minha incapacidade de saber amar. Amor não faz. Ah, fulano sofreu por amor. Não. Amor não faz ninguém sofreu. Sofreu porque não soube amar. Ou não soube ser amado. Jesus soube amar? Soube. Soube ser amado? Também. Mahatma Gandhi, quando diz que não perdoava porque ele não ofendeu, o que ele está querendo sinalizar? Que o perdão não é para quem agride, é para quem é agredido. Porque um coração magoado, ressentido, querendo vingança, pode ser feliz? Pode ter paz? Pode atingir a perfeição? Não. Quando Jesus diz para dar a outra face, o que ele está sinalizando? Não é que se alguém me der uma bofetada aqui, eu digo aqui, bate de novo. Não é isso, gente. É na prece de Francisco de Assis que está o dar a outra face. Qual é a outra face do ódio? O amor. Qual é a outra face da ofensa? O perdão. Qual é a outra face da discórdia? A união. Qual é a outra face da dúvida? A fé. Qual é a outra face do desespero? A esperança. Qual é a outra face da tristeza? A alegria. Qual é a outra face da treva? A luz. Qual é a outra face da mentira? A verdade. Então, quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que ele está querendo simbolizar? Ele está querendo simbolizar que os ensinamentos que ele traz, se estudados e praticados, vão nos tornar perfeitos. Perfeito a ponto de a gente vencer as deficiências e fraquezas que trazemos conosco. Por isso que qualquer prova, qualquer expiação é uma benção. A gente às vezes ouve alguém dizer assim, ah, fulano resgatou porque sofreu. Sofrimento não resgata, só o amor. Se eu sofro e aprendo a amar, aí sim eu resgatei. Sem aprender a amar, ninguém vai resgatar nada. E além do mais, vem uma pergunta séria. Alguém compra 1 quilo de amor? Alguém vende 1 litro de amor? Amar custa dinheiro? Não.
Amar não custa dinheiro. Custa o quê? A boa vontade de um coração livre e liberto do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Quando Francisco de Assis diz, é perdoando que se é, o que ele está querendo simbolizar? Se o meu amigo aqui me ofende e eu não guardo mágoa, eu saí da sintonia dele. Só isso. Eu vou viver meu caminho em paz. E ele, que é o ofensor, que um dia, a critério de Deus, vai ser convidado a reparar o engano que ele praticou. Isso não é problema meu. Então, dar a outra face é buscar a perfeição também. Se vocês repararem, essa prece de Francisco de Assis é perfeita. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Quando é que eu alcanço a vida eterna? Não é quando eu desencarno. É quando eu me torno um espírito puro. Quando atingi a perfeição relativa que Jesus está falando. Alguém já viu Bezerra de Menezes com dor de cabeça? Alguém já viu dizer que Bezerra de Menezes estava em depressão? Não, por quê? Quando a gente se liberta do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e tudo isso é padrão de vibração, a teoria da relatividade mostra isso, a teoria quântica mostra isso, inclusive fazer aqui uma sugestão a todos vocês, a nossa querida Universidade Federal Fluminense, no seu núcleo de medicina e espiritualidade, lá no YouTube, vocês encontram palestras belíssimas. Médicos muito bem formados, espíritas, fazendo palestras de encantar e comover a qualquer um, nos dando a fusão entre ciência e religião, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a ciência não é inimiga da religião. Segundo Joana de Ângeles, a consciência de cada um de nós tem 4 veículos de manifestação: ciência, filosofia, religião e arte. Repare, quando Albert Einstein descobre a cura da poliomielite, esse homem é um apóstolo da ciência. E alguém diz a ele, patenteia que você vai ficar rico. E ele diz, não, isso não me pertence, isso pertence à humanidade. Olha a paz. O desinteresse, o pensar no bem da coletividade, isso tudo é conquistar a paz. Então, meus amigos, nós hoje estamos longe da perfeição, mas temos que acreditar que é possível atingir essa perfeição. Tudo que acontece em nossas vidas não é punição nem castigo, é o chamamento divino. Lembra, muitos chamados, poucos os escolhidos. Se hoje somos chamados pela dor, amanhã seremos escolhidos pelo amor, a perfeição. Continuando com Joana de Ângeles, porque ela que é a dona do espetáculo, a incessante luta do espírito é direcionada para a perfeição relativa que lhe está destinada. Então, o objetivo das provas, expiações pelas quais passamos, é que a gente possa atingir a perfeição. Não é punição nem castigo. E quem transforma as provas e expiações em virtude, encontrou a paz em si mesmo. Mahatma Gandhi também dizia com muita clareza que amava o Evangelho de Jesus, mas tinha dúvida dos cristãos. Por
que ele está sinalizando que tinha dúvida dos cristãos? Porque não posso me considerar cristão se eu alimento a fofoca, o bate-boca, a maldade, ainda que para isso eu use o nome de Deus. Porque falar em Deus e falar de Deus, todo mundo fala, mas crer em Deus são poucos, raros. Pergunto a vocês todos, quem foi mais feliz, Saulo ou Paulo? Saulo era o poderoso homem do Sinédrio, não era? Era. E quem foi feliz? Paulo. Por que Paulo foi feliz? Porque ele despertou o Cristo em si, despertou o divino em si, libertou-se dos preconceitos, libertou-se do orgulho, libertou-se da vaidade, libertou-se do egoísmo e foi aprender com as próprias mãos a amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Aí ele encontrou a felicidade. Porque é preciso separar o prazer da felicidade, o ego e o self, a mente e a consciência. Quando a mente domina, lembra aquele corcel furioso, rebelde, que o cavaleiro não controla? É a mente. Como é que fica a cavalgada? Um problema. Mas quando o cavaleiro domina, isto é, quando a consciência domina a mente, o cavalo e o cavaleiro se fazem um. É isso que nós precisamos enxergar. Que Deus está em nós. Seu Alcides, como é que eu posso ter a certeza do Deus em nós? Vamos usar aqui uma figura. Cada um de nós teve um pai e uma mãe. O nosso material genético reflete o pai e a mãe em nós. Porque a causa acompanha o efeito. Mudando a causa, muda o efeito. Então, para eu mudar o efeito, eu tenho que mudar a causa. Se hoje eu estou em sofrimento, o que eu tenho que mudar? As causas que me levam ao sofrimento. Quais são as causas que me levam ao sofrimento? Orgulho, vaidade, egoísmo. Então, eu preciso remover isso. Acreditar que é possível ser melhor. Olha como a reencarnação se faz necessária. Mudar é fácil. Adquirir um vício é fácil, não é? Não é fácil adquirir um vício? Você inocentemente ia para o banheiro da escola fumar. Adquiriu o vício de fumar. Quando você quis deixar de fumar, foi uma luta tremenda, não foi? Foi. Porque a porta estreita e a porta larga. Adquirir um vício é fácil. Deixar o vício, como é difícil. Quem de nós nunca prometeu que na segunda-feira começava aquela dieta? Quem de nós nunca prometeu que na segunda-feira não é mais beber aquela cervejinha? E sempre criando uma desculpa. Ah, não, foi só desta vez. Eu conheço uma pessoa diabética. E ela sempre escondidinha, vai lá e pega um docinho. Aí diz, só hoje. Ah, foi só dessa vez. Foi só dessa vez. Então a gente está sempre sendo, dessa vez, só uma desculpa. Ai, não vou errar. Ai, então, minha gente, se a gente não tiver firmeza, convicção, isto é, a fé que remove a montanha, qual é a montanha que a gente tem que vencer? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Reparem que o tema de hoje, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, está inserido no sermão da montanha. Simbolicamente, dentro do simbolismo, o que é subir a montanha? Elevar o padrão do pensamento e do sentimento. Buscar a perfeição. Buda, Moisés, Jesus, todo mundo subiu a montanha. O que é simbolicamente subir a montanha? Elevação moral e intelectual, até atingir a perfeição. Aí você atingiu o cume da montanha. Aí você passa a ver tudo de um padrão mais
alto a ponto de que essas coisas pequenas não vão te doer, te machucar mais. Aí você deixou de sofrer. Então precisamos subir a montanha, elevar o sentimento, elevar o pensamento. E isso é fácil? Não. É tão difícil que a gente precisa de muitas encarnações. Eu estou com 70 anos. Me virei anjo? Não. Não virei anjo. Pela doutrina da unicidade da existência, quem não vira anjo vai para onde? Para o inferno, estou ferrado, vou para o inferno. Como eu não quero sofrer, porque inferno é lugar de sofrimento, alguém quer sofrer? Não. Ninguém quer sofrer. Então eu tenho medo da morte, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aí o fantasma da morte me assusta. Mas, quando eu aceito a realidade espiritual da vida e a doutrina das encarnações, eu perco o medo da morte. Porque eu sei que, de alguma forma ou de outra, muitos chamados, poucos os. Quem são os chamados? Todos nós fomos chamados. Quem são os escolhidos? Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Allan Kardec. Eles foram escolhidos, lembra que Zépiro diz o que Allan Kardec, ó, você foi escolhido. Ele não disse você foi chamado, ele disse você foi escolhido para a codificação. Agora, se você não quiser, tem outro. Assim também nós, todos nós, estamos sendo chamados pela dor que nos apoquenta. Amanhã, renovados, redimidos, atingindo a perfeição relativa, nós seremos chamados escolhidos pelo amor. Porque os verdadeiros missionários já vêm programados de lá. Imaginem se Leon Denis falhasse. Tinha que estar preparado. E esses homens buscaram a evidência, o destaque pessoal? Não. O destaque que eles conquistaram era fruto natural do amor que eles revelavam em si mesmos, que gerou ciúme, inveja, despeito nos seus contemporâneos. Platão, no Fédon, discute a transmigração das almas. Lembra? Transmigração da alma. Mineral, vegetal, animal, homem. Olha o princípio espiritual transmigrando do mineral para o vegetal. Depois ele transmigra para o mineral. Depois para o mineral, vegetal, transmigra para o animal. Depois ele transmigra para o homem. Opa! Quando chegamos no homem, o que diferencia o homem de todos os outros que lhe estão antecedendo na escala evolutiva? A consciência. Então, viver é despertar a consciência para o amor divino em cada um de nós. E para que isto aconteça, o que é necessário? Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a nós mesmos. Quando eu me encho de amor, eu não perdi a esperança. Shakespeare, o apóstolo da literatura, no seu personagem, quando esqueci agora o nome do personagem, pensa em suicidar-se. Quando ele pensa em suicidar-se, vem uma reflexão. E se eu não morrer? O que significa não morrer? Que eu vou estar vivo do outro lado. Se eu não morrer, isto é, se eu estiver vivo do outro lado, meu suicídio terá sido inútil. Aí surgiu o ser ou não ser, ou eis a questão. O não ser seria a morte. Ou, simbolicamente, na mitologia, o não ser é aquele que ainda não despertou para o objetivo da vida. A consciência está em estado de sono, indiferente. Lembra quando Jesus diz: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que ele está simbolizando? Um cadáver vai enterrar outro cadáver? Não. O que ele está simbolizando? Que mortos são todos aqueles orgulhosos, vaidosos, egoístas, que ainda não despertaram para o objetivo sublime da vida. Quando Paulo diz: desperta, ó tu que dormes,
que o Cristo te esclarecerá. O que ele está simbolizando? Que quem está indiferente ao chamado divino está dormindo. É aquele que passa pela vida, mas não vive. É aquele que busca haveres, mas não desenvolve valores. Porque ninguém, é tão rico que não precisa de uma migalha de carinho. E ninguém é tão pobre que não tem um carinho para oferecer. Olha a grande lição aí. Sócrates tinha dinheiro? Não. Platão tinha dinheiro? Não. Mahatma Gandhi tinha dinheiro? Não. Jesus tinha dinheiro? Não. E mesmo Saulo tinha algum dinheiro? Tinha. Paulo, o pobretão, é que é feliz. Então, a única condição da felicidade é amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a nós, deixando de lado a indiferença, aprendendo a ser solidário, aprendendo a ser fraterno, nunca apontando o dedo para o defeito do outro, porque o erro do outro nos ensina que aquilo não deve ser feito. Deixando de lado os preconceitos de casta, de raça, de sexo. Porque ainda em pleno século XXI, o nosso Brasil, quando a gente olha para as estatísticas e vê o quanto o brasileiro é machista, o feminicídio que ainda impera na nossa terra, isso me espanta, porque o Brasil é considerado o maior país católico do mundo. É considerado o segundo movimento neopentecostal do mundo, a maior nação espírita do mundo. Por que tanto feminicídio? Onde está o nosso cristianismo? Sabe o que significa isso, gente? Não é que o cristianismo no Brasil fracassou, não. É que os espíritos que estão tendo a oportunidade de reencarnar aqui para se tornarem melhores, eles é que estão fracassando, porque nesta terra, também passou por esta terra Bezerra de Menezes. Também passou por esta terra Eurípides Barçanufo. E quem foi Bezerra de Menezes numa das encarnações? Zaqueu. Opa! Quando Jesus se dirige a Zaqueu, não é a Zaqueu, o homem, que ele está se dirigindo, ao cobrador de imposto. Porque o cobrador de imposto era um homem ganancioso, que explorava a necessidade do outro. Olha o empresário, muitas vezes, falsificando remédio para aumentar a margem de lucro. É o Zaqueu de hoje. Aquele que falsifica o alimento para alimentar a margem de lucro. É o Zaqueu de hoje. É o político corrupto que aumenta o imposto porque desviou o cofre. É o Zaqueu de hoje. Tenhamos piedade com essa gente, porque eles estão fracassando. Dona Ivone do Amaral Pereira foi nesta terra chamada Brasil que ela se reabilitou. Depois de 8 encarnações como suicida, é no Brasil. E através do exercício evangélico da mediunidade. Esta terra é realmente abençoada. Porque nesse campo magnético maravilhoso chamado Brasil, muitos encontraram a sua reabilitação. Também muitos estão fracassando. O dia que os homens acordarem que a autoridade lhes é concedida para semear o bem e o amor, e não esse belo quadro social que está aí diante de nós, é para a gente se desesperar, desacreditar? Não. Isso prova que regeneração. O que significa regenerar? Nascer de novo, tornar-se uma nova pessoa. Não basta apenas encarnar e desencarnar, porque muitos encarnam e desencarnam e permanecem estacionários, não encontram a regeneração. Porque a regeneração é quando eu evoluo e me aproximo do Deus, despertando o Cristo em mim. Semana passada, lá na Tijuca, nós fomos fazer uma palestra e uma amiga nos perguntou o seguinte: senhor Alcides, por que os orientais dizem que Krishna era Cristo? Realmente, eles dizem que era Cristo, eles não dizem que era Jesus. Coisa diferente.
Consciência crística é o estado mais alto que a gente pode atingir. Tornar-se um Cristo. Lembra, Paulo de Tarso, desperta tu que dormes, que o Cristo te esclarecerá. É quando a gente desperta o Cristo em nós, ou Deus em nós. Ou como Paulo de Tarso diz, de tal modo identificado com Cristo, que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em atingir a perfeição relativa a que estou destinado. Aprendi a amar e ser amado. Meus amigos, está na hora. Está na hora da gente entender que toda vida tem uma meta. Você que está aqui, não deixe de estar nesta casa. Aproveite as lições que aqui lhe são oferecidas para lá fora, no ambiente de trabalho, dentro de casa e em todo e qualquer lugar. Você não reproduza o animal. Revele-se humano. Quando uma pessoa é boa de coração, você diz, que pessoa humana. Mas quando ela é grossa e estúpida, parece um animal. E é mesmo. A mitologia nos ensina isso. O Minotauro e o Centauro. O Minotauro tem corpo de homem, cabeça de quê? Animal. É aquele que, embora num corpo humano, ainda manifesta o animal em si mesmo. Mas o centauro é o contrário. O corpo é de animal, mas a cabeça é de... É quando a consciência, o cavalo e o cavaleiro, dominou a mente, o inferior. Vocês já repararam quantas vezes a gente tem dificuldade de manter o pensamento, a concentração? Porque é difícil dominar a mente. A gente quer se prestar atenção naquela palestra, mas vem um sono, vem uma... Tudo isso vem. Não desista, insista. Que um dia você consegue. Como dizia Confúcio, todas as caminhadas são iguais. Começam no primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. Primeiro passo em direção ao quê? Ao objetivo da vida, que é a felicidade. Felicidade que é possível alcançar, vencendo o orgulho, a vaidade, dominando o animal que ainda revelamos em nossa má conduta e nosso mau comportamento. Aprendendo que só o amor beneficia, enriquece e valoriza. Pestalozzi, aquele brilhante sacerdote da educação, dizia que a educação é o desenvolvimento harmônico e integral de todas as potencialidades do ser. Quem é o ser? O espírito. Então, o espírito, quando desenvolve todas as suas potencialidades psíquicas, ele alcança a perfeição. Se livra da opinião do ponto de vista, pois quando Jesus diz, tudo que sei aprendi com meu Pai, repare que ele não está falando do que ele acha, ele está falando do que ele sente. É diferente. Nós brigamos por opinião e ponto de vista porque nos achamos donos da verdade. Eu conheço a mim mesmo, ainda tenho medo de mim. Ainda tenho medo de me conhecer e aceitar como carente, deficiente. Carente e deficiente de virtudes e de luzes, porque ainda não aprendi a amar. Lembra do Cazuza? Pois sou poeta e não aprendi a amar. Exatamente. É isso que nós precisamos. Aprender a amar. Amar e amar. Porque só o amor, revelado em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, dirá, não de nós, mas do Deus em cada um de nós. Nós não diremos eu acho. Calaremos a boca nas discussões, porque não buscaremos ter razão, porque conhecemos a verdade. E a verdade nos libertará. Só assim seremos verdadeiramente felizes. E tudo isso é possível? Sim. Aceitando tudo que passamos e vivemos, não como punição ou castigo,
mas como chamado do divino para o despertar de nossa consciência. Então, viva Deus, viva o amor em cada um de nós. E um dia, quem sabe, daqui a 500 anos, em algum lugar a gente olha um para o outro. Você lembra, seu Alcides, daquela quarta-feira que se for falar da perfeição? Puxa, chegamos na perfeição. Não importa se daqui a 1000, 2000, um dia chegaremos lá. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas o importante é isso, é saber que é possível ser feliz e que a felicidade está dentro de nós. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e até a próxima. Nós agradecemos nosso querido palestrante Alcides por mais uma belíssima palestra, pelo estudo apresentado. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que possam se colocar. Querido Mestre Jesus, agradecidos somos por estarmos nesta casa, onde agora vamos realizar o momento do passe. Pedimos a sua proteção, Mestre, e, acima de tudo, pedimos que os guias espirituais possam, por intermédio da mão dos médiuns, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Que possamos dar por iniciado o momento do passe, graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de nós neste momento do passe. O estudo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida refere-se a uma parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aonde, analisado por Emmanuel, temos o título de pretensões. Pretensões essa que a doutrina espírita vem cada vez mais derrubar em nossas vidas. O ensinamento de Paulo nos mostra que nem tudo nos é permitido, mas que tenhamos uma caminhada a seguir. No desenvolver do espírito, sabemos que muitos do que estudamos, do que usufruímos e dos trabalhos a qual pertencemos, foi iniciado por outros companheiros. Neste momento, Paulo, nesta carta, nos alerta para que a necessidade de elevarmos o nosso pensamento ao Pai Maior, a Deus. Deus este que é único, bom, justo e correto. A nossa tarefa como espírita é cada vez vencermos a nós mesmos, a lutarmos contra as nossas más inclinações, a vencermos o homem velho dentro de cada um de nós e nos libertarmos de qualquer pretensão que tenhamos a que não seja a da mensagem do Evangelho. Emmanuel nos alerta que somos seres imortais e dependemos da bondade e da misericórdia de Deus para que possamos prosseguir em nossa vida. O momento de estarmos juntos é exatamente junto com o Cristo. Agradecemos nosso irmão Léo pela sustentação do passe. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Paz. Paz.
Nós aqui estamos para auxiliar vocês nos trabalhos árduos que virão. Sejam cuidadosos com seus próprios atos. Pensem e os analisem. Todos são trabalhadores incipientes ainda, mas com uma grande bagagem. Venho alertá-los sobre os cuidados que devem tomar para não se perderem outra vez, já que são todos falíveis. Estamos com vocês, mas que não percam a simplicidade, não percam o amor e a humildade. Vigiem sempre. Quanto ao número de pessoas que aumentará, tenham cuidado. Cuidado. Muitos virão com as suas teorias e jeito crítico. Estamos no momento de transição. Que mudem seus calçados, suas vestes, que vocês encarnados dizem estarem na moda. A todo instante, essa tal moda muda. Mas tenham cuidado. Os mandamentos do Mestre Jesus, o seu Evangelho, não podem mudar. As obras codificadas não podem mudar. Vemos hoje, como espírito, que já tentaram e mudaram muito das palavras de Jesus, mas que vocês, meus irmãos, continuem firmes pela causa, pelo Cristo. Nós ajudaremos vocês a prosseguir com a verdade. Não tenham medo, sejam vigilantes. Muitos virão impor ordens profanas, ordens do mundo, dizendo que Kardec está ultrapassado. Cuidado, meus irmãos. A casa cresce e é necessário que vocês cresçam para receber esses sábios que virão e tentarão colocar suas ideias, suas vontades. Sejam sempre simples, seguindo o grande exemplo que é do nosso Mestre Jesus. Vejam o que o nosso irmão Kardec fez, nos trouxe de forma esclarecida o Consolador, a doutrina. Vigiem, vocês são ainda como crianças que com passos curtos tentam encontrar o Mestre. Nós juntos estamos para que não se deem em vão esses passos. Devagar levantamos, ficamos de pé e colocaremos as mãos, devagar levantamos, ficaremos de pé e colocaremos as mãos onde cada um deve pôr. Sejam unidos para que consigam caminhar sem tantas preocupações. Confiem nas suas capacidades. Confiem no amor divino, no amor maior, que é a paz do Pai Celestial. Paz, meus irmãos, meus amados irmãos. Paz.
paz. Ao chegarmos ao final de mais uma reunião pública, pedimos aos nossos anjos da guarda que possam nos acompanhar de volta aos nossos lares. Pedimos aos guias espirituais que sustentam em amor esta casa, que possam nos proteger. Mas, acima de tudo, pedimos a Deus Pai e a Tu, Jesus Cristo, a luz e a compreensão para que possamos a esta casa retornar e assistir aos cursos e às novas palestras. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre Jesus, mas a permissão do Pai, para que possamos dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.